Olá pessoal, meu nome é Juliano Custódio e sejam bem-vindos à minha palestra Renda Fixa. Aproveite as vantagens de viver no país dos juros altos. A intenção dessa palestra é falar para vocês mais sobre o mercado de renda fixa, sobre as possibilidades do mercado de renda fixa, os investimentos possíveis no mercado de renda fixa e para que vocês possam aproveitar as melhores oportunidades e as oportunidades que estão surgindo agora, pois no momento o Brasil está com uma taxa de juros muito elevada e a gente tem que aproveitar isso para nos distanciarmos dos investimentos que rendem pouco e aproveitarmos os bons investimentos que existem hoje no mercado financeiro. E eu vou começar tudo isso falando principalmente de economia, tá? E de início eu quero deixar os meus contatos, o meu e-mail, o meu Skype, meu telefone, para que vocês possam tirar as dúvidas que vocês possam ter durante a palestra e no pós-palestra. Muito bem. Então, começando com a economia, vamos começar pela economia. Então, esse slide que vocês estão vendo agora mostra um pouco da evolução da inflação. Vocês devem estar vendo que a inflação no Brasil está crescente, né? Então, o Brasil tem uma meta de inflação de 4,5%, um topo da meta, na verdade, a meta virou topo da meta, né? Só se acompanha o quanto longe do topo da meta a inflação está e não da meta, né? Mas o que acontece é que por diversos períodos nós estivemos acima ou abaixo da meta de inflação, ou perto do centro da meta de inflação, mas realmente depois da metade do ano passado, essa inflação veio crescendo muito e espera-se que esse ano o Brasil termine com uma inflação de 9,2% ao ano. Isso mata qualquer tipo de investimento, né? Isso fez com que muitos brasileiros estejam já fugindo da poupança e é isso que vocês devem aprender. Quem ainda não fez, está na hora de fugir da poupança, porque a poupança, ainda que tenha aumentado sua rentabilidade, a poupança hoje está rendendo entre 8,8% e 9% ao ano, ainda assim você vai perder para a inflação durante esse próximo ano, né? Então, por que isso acontece, né? Falando rapidinho sobre economia, que existe um descompasso no Brasil entre arrecadação e gasto, né? O que se chama, que era superávit primário, né? O Brasil arrecadava mais impostos do que gastava, então a gente sempre teve um superávit primário que na verdade era um dos três tripés, um dos três pés do tripé econômico que foi criado lá junto com o Plano Real em 94, porém a novidade para esse ano é que a gente começou a gastar mais do que arrecada, tá? Então, sim, o Brasil arrecadava mais do que gastava, só que agora o Brasil gasta mais do que arrecada. Mas não é só isso, existe uma questão de uma dívida antiga que nós temos, que nós carregamos há mais de 100 anos, e que essa dívida tem juros. Então, primeiro que nós estamos gastando 38 bilhões a mais do que a gente arrecada, né? O que está mostrado na linha azul. E além disso, a gente tem um juro anual dessa dívida de 408 bilhões de reais. Então, a gente tem... todo esse ano vai faltar 38 bilhões, além disso a gente tem que pagar 408 bilhões de dívida, ou seja, a nossa dívida vai aumentar esse ano, a previsão é que se aumente 447 bilhões de reais para esse ano. E quanto mais dívida, mais dinheiro tem que ser colocado em circulação para ir pagando essa dívida e o resultado é essa inflação que vocês viram, né? Mas como é que a gente vai entender essa inflação e o que tem a ver o Brasil gastar mais do que arrecada, o que tem a ver com a inflação? Então vejam, imagine, eu estou fazendo um cenário, ou vamos ver, como se fosse uma ilha deserta, né? Nós temos uma ilha deserta onde nós temos três produtos. Os três produtos a serem consumidos possíveis numa ilha deserta são 3 iPhones com Facebook. Nada mais. Você não pode querer mais nada na sua vida numa ilha deserta do que um iPhone com Facebook, né? Mas a figurinha bonitinha nós botamos ali. E você tem 3 dinheiros. Os 3 sacos de dinheiro podem ser, por exemplo, 3 pepitas de ouro, né? Ou 3 pedacinhos de ouro do mesmo tamanho. São os únicos 3 dinheiros da economia e os únicos 3 produtos passíveis de serem comprados nessa economia são os 3 celulares, né? Eu reduzi uma economia para uma coisa muito simples, né? Então, se tu tem 3 produtos e tu tem 3 dinheiros, cada produto casa com dinheiro, então cada produto ou cada celular com Facebook vai valer uma pepita de ouro, tá? Agora imaginem que vocês encontram mais um celular,
né? Porque caiu um navio lá, ou veio qualquer coisa parecida e veio flutuando mais um celular. E por incrível que pareça, ele estava funcionando o Facebook nele, né? E nesse momento você tem 4 celulares e 3 pepitas, mas justamente demos a sorte naquele mês, naquela semana, de encontrar mais uma pepita de ouro ou mais um saquinho de dinheiro, né? Então agora nós temos 4 saquinhos de dinheiro, ou 4 pepitas, como eu estou falando na minha historinha, e 4 celulares com o Facebook. Bom, cada celular vale uma pepita, eu tenho 4 possíveis coisas para ser compradas na minha economia e 4 dinheiros. Então, um dinheiro casa com um celular, então cada celular custa um dinheiro ou uma pepita de ouro, né? O desequilíbrio acontece quando, imagine que a gente está passeando na ilha ou fazendo um buraco por algum motivo no chão daquela ilha e a gente encontra mais pepitas de ouro. Então agora eu tenho 8 pepitas de ouro, ou 8 sacos de dinheiro, como vocês quiserem pensar, e eu continuo só tendo 4 celulares, porque eu não encontrei nenhum celular novo, e eu continuo com as 8 pepitas de ouro. Então o que vai acontecer? Opa, peraí, agora mudou a coisa, né? Porque tem muito mais dinheiro na economia, são 8 dinheiros na economia e continua existindo somente 4 produtos. Então, ou seja, cada 2 dinheiros casam com um produto. Então, agora, o celular não custa mais um dinheiro, não custa mais um saco de dinheiro, ele custa 2 sacos de dinheiro, porque são 8 dinheiros para comprar celular na economia e 4 celulares. Então, para cada celular existem 2 dinheiros, o celular custa 2 dinheiros. Então, é isso que acontece no nosso país quando o governo gasta mais do que arrecada. Se o governo gastou mais do que arrecada, ele tem que inventar dinheiro, tá? Claro que o governo não inventa dinheiro, ele não imprime dinheiro, ele não tem como fazer isso, mas ele gera dívida. Tá? Ele faz isso gerando dívida, vendendo títulos do Tesouro e outros sistemas que não cabe aqui eu explicar para vocês. Mas a ideia é essa, que o governo inventa dinheiro, né, através de dívida e o descompasso está aqui nesse gráfico que eu mostrei para vocês. Eu trouxe o PIB para a mesma base do número de dinheiros da economia, que a gente chama de M4, tá? Então, trazendo os dois para a mesma base, lá em 1994, existiam um PIB de 349 bilhões e existia 349 bilhões de dinheiros na economia. Um dinheiro para cada PIB, né? Porque produto na nossa economia, celulares, né, com o Facebook, que eram nossos produtos, na economia é o PIB. Então, eu tinha um celular, ou um PIB para cada R$1 na economia. O nosso PIB dobrou nesse período, tá? Então a gente produziu o dobro de riqueza, porém o número de dinheiros aumentou muito mais vezes, aumentou 14 vezes, tá? Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que foram criados com mais velocidade, com uma velocidade 7 vezes maior, dinheiros na nossa economia do que a população foi capaz de criar produtos na economia. E é por isso que as coisas, em média, hoje custam 7 vezes mais caro do que elas custam em 94. Isso é uma média. Tem coisas que estão mais de 7 vezes, tem coisas que estão menos de 7 vezes. Por exemplo, um carro popular, um carro 1000 popular custava 10 mil em 94. Hoje, um carro 1000 popular custa 30 e tantos mil reais, né? Então, multiplicou por 3,5, 4 talvez, né? Mas os apartamentos multiplicaram por muito mais, as terras por muito mais do que 7. Então, na média, as coisas ficaram 7 vezes mais caras. Por quê? Porque o governo ele não consegue poupar dinheiro suficiente para poder pagar os seus juros, né? Ou seja, a diferença entre o que ele arrecada e o que ele gasta deveria ser suficiente para pagar o juro da dívida, ou quem sabe, além do juro, a dívida, para que isso fosse diminuindo o número de dinheiros na economia não aumentasse tanto, ou que se aumente, que o número de dinheiros cresça junto com o produto interno bruto, que daí nós não teríamos inflação, ou teríamos uma inflação muito baixa. Dizem alguns economistas que você pode ter uma inflação desde que leve, que é até benéfico para a economia, eu não acredito muito nisso, mas se fosse o caso, você tinha que subir o número de dinheiros num ritmo não tão acelerado quanto o risco não deveria ser tão acelerado o crescimento do número de dinheiros na economia, e sim mais ou menos em linha com o que cresce o PIB. Então, a inflação, muitas pessoas falam que não, inflação, né? Algum tipo de gente fala que a inflação é culpa dos grandes empresários, que os empresários são malvados, etc. e tal, quanto que, na verdade, a inflação ela é gerada
pelo grande aumento do número de dinheiros na economia, que a culpa, nesse caso, é do governo, que aumenta muito, que tem um déficit nominal muito grande. Como é que o governo pode solucionar isso? Como é que pode solucionar o problema da inflação? Você pode solucionar o problema da inflação de 3 maneiras, basicamente, né? A primeira maneira seria aumentar suas receitas, mas isso vai sacanear a população, porque você vai cobrar mais impostos para ter mais receitas. É um método muito rápido de controlar a inflação, porque tu tira o dinheiro do povo, as pessoas compram menos e, naturalmente, os preços param de subir, porque ofertas acontecem, etc. e tal. A segunda maneira de fazer isso é trabalhando com os poupadores, né, ou as pessoas que têm dinheiro na mão. Elas vão ter uma decisão entre gastar e investir. Se os juros estão altos, elas deixam de gastar, deixam de consumir. Em troca disso, elas passam a investir o seu dinheiro, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Pouca gente está comprando carro, pouca gente está comprando pouca gente está comprando carro, pouca gente está comprando apartamentos de uma maneira geral, ou até produtos mais supérfluos. As pessoas estão comprando menos, em troca elas estão investindo mais e guardando mais o seu dinheiro. Então isso tira o dinheiro da economia e acaba controlando a inflação. E a terceira maneira de fazer isso, que seria a maneira de mais longo prazo, mas a mais efetiva e que cortaria menos na nossa carne, mas mais na do governo, seria o governo diminuir os seus custos para que sobre dinheiro e eles possam tirar dinheiro da economia para que baixasse a inflação. Mas vocês sabem que isso é muito difícil do governo fazer e até isso exige muito, muito de política e não só de boa vontade dos governantes. Muito bem, então a maneira que eles escolhem é justamente mexer com a taxa de juros ou aumentar a taxa de juros, e a taxa de juros que eu estou falando aqui é a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa com a qual o governo desconta os seus títulos públicos, ou seja, o governo vende títulos do governo e um dos principais títulos que são vendidos são as LFTs, e as LFTs são corrigidas ou elas rendem para o investidor a taxa Selic. Tá? Então é a taxa com a qual o governo vende, ou a taxa que o governo paga para quem empresta dinheiro para ele. Então a população entrega o seu capital para o governo remunera com a taxa Selic, que hoje está de 13,75%, mas eu acredito que quando vocês estiverem vendo essa palestra, ela já vai estar em 14,25%, porque provavelmente na próxima reunião ela vai ter aumentado para 14,25%. Vocês podem acessar e ver a taxa Selic no site do governo, www.bcb.gov.br, ou então no meu site, euqueroinvestir.com. No meu blog, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vocês procuram aqui no meu blog, ó, e vocês vão encontrar o artigo sobre a taxa Selic. Vocês podem ver a taxa Selic atual. Muito bem. Definida a taxa Selic, que é a taxa com a qual o governo faz negócios com as pessoas, sendo as pessoas físicas ou jurídicas, a gente tem a taxa que é o CDI. O CDI é a taxa com a qual as pessoas negociam dinheiro, emprestam dinheiro umas com as outras, né? O CDI, ele anda muito próximo da Selic, tá? Assim, na verdade é praticamente a mesma taxa. Tá? Então, o CDI é aquela taxa que quando você vai ao banco, você vai comprar um investimento de renda fixa, a maior parte deles é baseado no CDI, ou seja, você ganha um percentual do CDI conforme o tempo o teu dinheiro vai ficar lá. Esse percentual pode ser 100% do CDI, 50%, ou 90% do CDI, 80 e poucos por cento do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI. Em alguns momentos a gente encontra até investimentos que pagam 130% do CDI, né? Então, é um percentual, uma parte do CDI, que pode ser o CDI inteiro ou mais do que CDI. Tá? Então, o CDI vocês encontram eles no site da CETIP, www.cetip.com.br. Então, aqui na cara do site já eles têm a CETIP. Enquanto estou dando essa palestra, o CDI está em 13,64, mas é possível que quando vocês estejam assistindo essa palestra, o CDI vai estar em 14,14, mais ou menos um 0,5% acima, um 0,75, provavelmente mais 0,5% acima
dos 13,64 atuais, enquanto eu estou dando essa palestra para vocês, gravando a palestra para vocês. Vocês conseguem ver também no meu site, euqueroinvestir.com, tem um artigo lá sobre o CDI, e o CDI está sempre atualizado, está sempre com o CDI do momento, de forma automática dentro do meu site, então vocês vão ter o CDI sempre automático no meu site. De preferência, vejam no meu site para dar audiência lá no site. Tá bom? Então, já falei que o CDI é a taxa com que as pessoas pagam para as pessoas. Então, quando você investe seu dinheiro num produto de renda fixa no banco, você vai ganhar uma taxa, por exemplo, aqui eu estou tratando de taxa pós-fixada, que é o nome, porque ela é fixada no CDI. Como eu acabei de falar, o governo muda a taxa Selic para tentar combater a inflação. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe também, e se tu tem um investimento que é atrelado no CDI, ele vai ganhar um pedaço do CDI, que esse CDI já foi 10%, ou seja, nesse caso aqui, imagine, nós estamos ganhando 120% do CDI. Quando o CDI era 10%, 120% do CDI, que é 10%, vão ser 12%. Né? Mas agora, por exemplo, nesse momento, o CDI está valendo 13,64%. Se você vai ganhar 120% do CDI, você vai ganhar 1,2 vezes o CDI. O CDI que está 13,64, então você vai ganhar 16,37% ao ano. Então é assim que são os investimentos pós-fixados, tá bom? Então você ganha um percentual do CDI, seja ele lá qual for, e conforme o CDI sobe, você vai ganhando mais, porque você ganha o 120% nesse caso do CDI atual, seja ele qual for. Tá bom? Então, esses investimentos são muito indicados para esses momentos de processo de alta na taxa Selic, ou quando a gente acha que a taxa Selic vai ficar fixa por onde está, ou que deva subir, ou que ou fica fixa ou sobe. Então, nos tempos de alta da taxa Selic, a gente sempre trabalha com investimentos atrelados ao CDI, que a gente chama de pós-fixados. Tá bom? Antes de eu falar dos tipos de investimentos, é importante a gente entender que a maior parte dos investimentos de renda fixa pagam imposto de renda. Né? O imposto de renda, a parte que o governo fica do lucro dos nossos investimentos, é sempre sobre o lucro, não é sobre o principal nos investimentos de renda fixa. Né? E ele é calculado da seguinte forma, dar um exemplo. Né? Primeiro, se você investiu 10 mil e ao final do período você tem 12 mil, né? Você teve um lucro de quanto? De 2 mil. O imposto vai ser em cima desses 2 mil. Se o tempo que você ficou, por exemplo, se você ficou mais de 2 anos com esse investimento, por exemplo, você vai cair na tabela dos 15% de imposto de renda. Então, se o meu lucro foi 2 mil, 15% de 2 mil, eu vou ter um imposto de R$300 a pagar, que na verdade você nem paga na hora que você saca o investimento, o banco já recolhe esse imposto de renda, então você não tem nenhum trabalho com isso. Então a tabela está aqui, né? Por investimento de até 6 meses, são 22,5% do lucro. Investimento entre 6 meses e 1 ano é de 20% do lucro. O investimento entre 1 ano e 2 anos é 17,5% do lucro. E o investimento de mais de 2 anos, ou seja, se você ficar mais de 2 anos com o mesmo investimento, você vai pagar 15% de imposto de renda. Muito bem. Outra coisa fantástica sobre os investimentos de renda fixa, que é o que proporcionou essa migração muito grande das pessoas saindo da poupança, indo para os investimentos de renda fixa e até indo para bancos de menor porte que pagam mais pelos seus investimentos. Na verdade, a regra aqui é que dificilmente você vai valer a pena você investir com um grande banco, seja ele qual for, né? Porque normalmente eles pagam menos do que os bancos menores. E vale a pena investir com esses bancos menores, porque eles pagam muito mais e eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, o Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade sem fins lucrativos, que foi formada pelos grandes bancos a princípio, mas todos os bancos hoje no Brasil são obrigados a aderir, e uma parcela do faturamento desses bancos tem que ir para esse fundo garantidor, que já está com quase 40 e tantos bilhões de reais, e que esse dinheiro serve para justamente resgatar os clientes de bancos que quebrem. Tá? Nos últimos 3 anos nós passamos por 4 quebras de bancos, todos os clientes que tinham dinheiro até o limite foram
foram beneficiados, receberam capital de volta, alguns em prazo maior, outros em prazo menor. Esse prazo, na época, nas últimas vezes, levava 3 meses, até 3 meses ou 4 meses, mas ultimamente, com a criação do selo CETIP Certifica, que é um selo que obriga as corretoras a registrarem as operações de compra de investimentos de renda fixa na CETIP, aqui fazendo parênteses, que eu acho que eu não falei isso ainda. A CETIP é o cartório dos investimentos no Brasil. Então, os bancos hoje, as corretoras, quando são utilizadas para comprar CDBs de um banco qualquer, elas são obrigadas a registrar no cartório, a CETIP, no cartório dos investimentos no Brasil, que existe uma operação. João da Silva comprou um CDB de R$20 mil do banco, mercantil do Brasil, rendendo 120% do CDI pelo prazo de 2 anos. Ponto. Então, se o banco quebrar, a CETIP o FGC vai na CETIP, vê quem é que tinha as operações, quem tinha menos de 250 mil, ou quem vai receber esse capital integral, e quem tinha mais de 250 mil vai receber apenas 250 mil, que é a garantia que o FGC dá. E essa garantia serve para depósito à vista, CDB, LCI, letra de câmbio, poupança, RDB, LCA, LH e aí por diante, né? Sempre a garantia é por instituição e por CPF. Ou seja, eu tenho R$1 milhão, Juliano, e eu quero investir nesses bancos menores, porque eles pagam 20% mais do que um banco de maior porte, normalmente, às vezes até mais, né? Como é que eu faço? A gente bota 200 mil num banco como o BMG, 200 mil num banco como o Mercantil, 200 mil num banco como o Indusval, 200 mil num banco como o Banco Fator, e assim eu reparto meu dinheiro nesses diversos bancos, né? E por que eu falei 200 mil e não 250 mil, né? Porque eu preciso ter espaço para os meus juros que eu vou ganhar durante o caminho. Eu divido esse meu 1 milhão entre 5 bancos, eu vou estar garantido nos próximos 1, 2 ou 3 anos, né? Vai depender do juro que eu vou ter no período. Então o FGC proporcionou a gente a investir nesses bancos menores que pagam taxas muito maiores, e essa foi a grande vantagem dele. Se você quiser dar uma olhada no site do FGC, então tem uma parte do quem somos ali, que você vai entender isso que eu já falei sobre o site do FGC, tem uma parte de garantias, tá? Onde você pode ver como é que foram as garantias, quais os títulos são garantidos, histórico de pagamentos, prazos de pagamentos, etc. Para você ver toda essa história que eu contei para vocês. E você pode ver as instituições associadas. Então, quais os bancos que são associados? Para me ter certeza que o banco onde eu estou botando meu dinheiro, primeiro se ele é um banco mesmo, e depois se ele está entre os associados e os garantidos pelo FGC, você pode olhar lá em fgc.org.br. Né? Aqui, de novo, o site do CETIP, para vocês lerem as informações que eu falei agora sobre o CETIP Certifica, né? Que é o cartório dos investimentos, o local onde as compras dos títulos são registradas, tá? Então vocês podem olhar lá em www.cetip.com.br. A CETIP, integradora do mercado com mais de 25 anos de experiência, convida você a conhecer o CETIP Certifica. Mas aí você pergunta, o que é isso? Ele é o selo que atesta que os títulos de renda fixa comprados por você estão devidamente registrados e as informações do seu CPF ou CNPJ estão identificadas na CETIP. Mas o que significa? Pedindo para sua corretora, distribuidora ou banco este serviço, a identificação dos títulos no ambiente da CETIP te dá a certeza de que seus investimentos em renda fixa estão plenamente seguros e em seu nome. Este selo é sinônimo de segurança para suas transações. Quer saber mais? O CETIP Certifica proporciona um diferencial para as corretoras e distribuidoras que investem nesse selo, disponibilizando aos seus clientes uma forma fácil, segura e eficiente de atestar suas transações. Dessa forma, é assegurada a maior transparência nos investimentos para a pessoa física e jurídica. CETIP, segurança que move o mercado. Muito bem, agora vamos começar a falar do primeiro tipo de investimento de renda fixa, que é o CDB. O CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. Muita gente confunde o CDI, né, com o CDB. O CDI, eu falei antes,
eu não falei a sigla, mas é o Certificado de Depósito Interbancário, né? Que ele traz o CDI, é a taxa que os bancos trocam dinheiro entre eles, né? Então, o nome vem daí de interbancário, e a taxa do CDI é que virou a taxa DI, que virou a taxa de referência. Mas o CDB é o Certificado de Depósito Bancário, ou seja, é o certificado de que eu depositei o dinheiro num banco e que o banco me deve esse dinheiro e vai pagar um juro por esse dinheiro. Então, o banco pega esse dinheiro, vai investir, vai emprestar para outros correntistas, vai financiar imóveis, vai trabalhar com esse teu dinheiro lá, e em troca disso ele vai te pagar uns juros, tá? Então, essa é a dinâmica do CDB, ele é simplesmente um empréstimo para um banco, né? Mas a ideia é entender os tipos de rendimento do CDB e como é que funcionam esses investimentos. Eu já falei para vocês dos pós-fixados, né, que são os CDBs atrelados ao CDI, né? Na verdade, eu estava falando sobre investimentos atrelados ao CDI, mas o CDB nada mais é do que um empréstimo que você faz para o banco, e o banco ele decide, ele promete te pagar uma taxa que é função do CDI. Ou seja, quando o CDI sobe, você ganha mais, porque você vai ganhar, vamos dizer que você esteja ganhando 100% do CDI. O CDI já foi 10, você estava ganhando 10. O CDI foi para 12, você passou a ganhar 12 por ano, né? Sendo que essa rentabilidade ela é diária, né? Você pega a rentabilidade anual, divide por dias, e você vai ganhando dia a dia essa rentabilidade. No pedaço do ano, o CDI foi para 13, você passou a ganhar 100% de 13, né? 100% de 13, você começa a ganhar dia a dia o proporcional a um dia, né, dentro desse ano, a 13% ao ano, e assim você vai ganhando cada vez mais conforme o CDI sobe. Então, como o exemplo anterior, você vai ganhar, se você ganhar 120 do CDI, é 1,2 ou 120 vezes 13,64, que vai dar 13,36. Esse é o principal tipo de CDB, é o CDB que mais se vende, e é o CDB indicado para o momento atual de inflação alta, onde o governo tem que subir os juros para conter a inflação, né? A ideia é que o governo deve, nos próximos dias, parar de subir o CDI, porque a partir de agora não faz a Selic, por consequência o CDI, porque não faz mais muito sentido subir muito mais os juros, porque subindo muito mais os juros, você vai apertar muito mais a população, mas a população já não está mais comprando. Então, quem está fazendo a inflação hoje não é a população, porque não é a demanda está baixa e tem bastante produto à venda. Hoje em dia são os preços administrados, como os combustíveis, energia elétrica, que estão gerando essa inflação. Então, o governo deve parar de subir. Então, não sei por quanto tempo ainda, talvez 6 meses ou um ano, os pós-fixados ainda sejam os melhores investimentos. Mas depois disso, provavelmente os investimentos mais rentáveis serão os pré-fixados ou os pré mais inflação. Os pré-fixados, como vocês estão vendo aí no vídeo, né, são investimentos onde você ganha uma rentabilidade fixa. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça com CDI ou com economia, com nada, você ganha uma rentabilidade fixa. E essa rentabilidade é sempre a mesma. Imagine que o banco pode te oferecer, por exemplo, uma rentabilidade de 16 ao ano. É sempre 16, não muda de 16. Você vai ganhar sempre 16% ao ano. E esses investimentos devem ser muito interessantes para assim que o governo sinalizar que não vai mais subir a Selic, que pode ser nos próximos tempos agora, nos próximos 2, 3 ou 4 meses, talvez 6 meses, o governo deve sinalizar que não vai mais subir a Selic, e pode ser que esses investimentos passem a ser os mais interessantes. Outra opção interessante são investimentos mistos, né, os CDBs mistos, ou pré mais inflação. Esses CDBs têm uma parte fixa e uma parte atrelada à inflação. Então, quando a gente acha que o governo não vai mais subir os juros, mas a gente não acredita que a inflação vai ser contida, esses vão ser os melhores investimentos, porque você ganha sempre, você tem sempre conhecimento de qual é o juro real que você vai ganhar, né? Então, ou seja, você vai saber sempre o quanto acima da inflação você vai ganhar. Então, um exemplo de CDB desse tipo é um CDB que rende IPCA mais 8. Então, imagine que o IPCA esse ano vai fechar 9,15. Se eu ganhar 9,15 mais 8, né, eu vou ganhar 17,15. Mas e se a inflação cair para 6? Então, eu vou ganhar 6 de inflação mais 8, que vai dar 14. Tá? Então, eles são especiais, esses investimentos, porque a gente tem certeza do nosso ganho real. O que eu quero dizer com ganho real? Imagine que
a gente está ganhando 9% na poupança e a inflação é de 9%. Qual o meu ganho real? Zero. Meu ganho real é zero. Na verdade, hoje, com a inflação querendo bater em 9,2%, a poupança rendendo 9%, 9,2 contra 9, a gente vai estar ganhando, já vai estar perdendo 0,2, né? Então nosso ganho real vai ser uma perda real, na verdade, de 0,2. Então quando eu compro um CDB desse tipo, que são bem interessantes, já sei qual é o meu ganho real, já sei quanto acima da inflação eu vou ganhar e normalmente quando os juros estão em baixa ou os juros não estão mais subindo e a inflação está em alta, normalmente esses são os melhores investimentos e eu acho que vai ser minha aposta nesses investimentos assim que a economia, assim que o governo parar de subir os juros e assim que a gente notar que a economia, talvez até quando a economia começar a melhorar, né, ou que o governo comece a baixar os juros, talvez essa seja a nossa melhor aposta de investimentos. Então, uma ideia de alguns CDBs disponíveis, tá? Aqui eu vou mostrar da corretora que eu trabalho, que é a XP Investimentos, mas as outras corretoras, como o Isinvest, como o Rico, eu falo dessas três que são as maiores que trabalham na internet hoje, e essa é uma palestra pela internet, mas existem em diversas corretoras, diversos CDBs, e aqui estou mostrando que, por exemplo, Banco Pine, Banco Original, Banco Indusval, Banco Mercantil, Banco Paulista, Banco Bom Sucesso, então existem diversos bancos que vêm nesses CDBs, e a regra geral é que quanto maior o valor que você tem para investir, maior é o percentual do CDI que o banco vai pagar para vocês. Quanto maior é a carência que você aceita no seu investimento, maior é a taxa que o banco vai pagar para vocês. Aqui um parênteses, carência, o que é carência, né? Carência é o prazo pelo qual você não pode mexer no seu investimento. E aqui é uma novidade para muitas pessoas que investem em poupança hoje, ou que investem no máximo num fundo DI ou num CDB com liquidez diária. Normalmente os gerentes de banco, de uma maneira geral, eles oferecem esse tipo de investimento. É um tipo de investimento onde você bota e pode tirar a qualquer momento. Esses investimentos são os que menos pagam rentabilidade para você. Por quê? Porque se o banco não sabe a hora que você vai sacar esse dinheiro, se você pode sacar esse dinheiro a qualquer momento, o banco não consegue se planejar em cima do seu dinheiro, né? Então, se ele não consegue se planejar em cima do seu dinheiro, ele não consegue fazer os melhores investimentos com o seu dinheiro lá do outro lado, ou os empréstimos que ele vai fazer lá do outro lado. Então, ele vai pagar pouco para você. Então, o ideal é sempre você ter uma parte do seu investimento, quanto maior, melhor, em carências mais elevadas, porque aí você vai explorar o melhor da rentabilidade dos investimentos que você pode ter. Então essa é uma ideia muito interessante, é uma maneira nova de se pensar para a maior parte das pessoas. Pensem na carência. A carência é o principal fator que vai fazer você ganhar mais com seus investimentos, tá certo? E a terceira regra é que quanto maior o banco, menor a taxa que ele vai te pagar, porque a princípio bancos menores eles têm menos capacidade de captar dinheiro, né? Porque eles têm menos agências e menos pessoas procuram eles para entregar dinheiro, e já os grandes bancos têm agências em todos os lugares, todo mundo oferece dinheiro para investir com eles, então se eles recusarem a tua proposta de investimento, vai aparecer mais 20 pessoas ali na agência e eles vão querer o dinheiro e essas pessoas vão depositar o dinheiro lá, então eles não fazem muita questão de pagar muito acima, um investimento muito maior do que eles estão pagando normalmente, então por isso que os bancos pequenos pagam mais. E você deve ter notado que aqui na corretora XP, isso acontece também nas outras corretoras, você vai ter acesso muitas vezes a 15, 20 bancos diferentes, que é justamente para você poder fazer aquela divisão do FGC e ficar tranquilo quanto à quebra de um banco que possa acontecer. Você vai poder ver, por exemplo, ali que a gente tem bancos de diferentes ratings, né? Eu não vou me aprofundar nisso, mas o rating é a nota do banco, né? A estrelinha do banco. Se o banco, quanto mais saudável o banco, mais As tem o maior o número que tem do lado e maior os As que tem do lado da letra no seu rating, mas é na verdade a classificação de risco do banco. Normalmente bancos com uma classificação mais alta pagam menos, mas não é uma regra, é mais pelo tamanho do banco. Vamos falar de LCIs. As LCIs, ou letras de crédito imobiliário, né, são fundos, ou na verdade não são fundos, né, mas é um dinheiro que é captado
limitado pelo banco, que só tem destino exclusivo para financiamento imobiliário. Então, quando você compra uma LCI, quando você investe numa LCI no banco, o banco pega esse dinheiro e esse dinheiro obrigatoriamente ele deve ir para financiar um comprador de imóvel. Tá? Então, como o governo quis nos últimos anos incentivar o mercado imobiliário, fazer o meu mercado imobiliário crescer, ele fez o quê? Ele deu isenção fiscal para os investimentos em LCI. Então, quem investe em LCI não paga imposto de renda. Tá? Então, normalmente os LCIs são investimentos bem atrativos e principalmente para prazo de até 2 anos. Né? Como eu falei para vocês antes, os CDBs, por exemplo, eles pagam até 2 anos de investimentos, eles pagam 17,5% de IR. Na verdade, 22%, depois 20%, depois 17,5%. Então, depois de 2 anos, os CDBs só pagam 15% de IR. Então, normalmente, depois, quando o investimento tem carência de mais de 2 anos, os CDBs são os melhores investimentos. Mas quando o investimento tem menos de 2 anos de carência, os melhores investimentos normalmente são as LCIs. As LCIs, então, normalmente são o melhor investimento entre 90 dias, que é o prazo mínimo de uma LCI, carência mínima de uma LCI, até investimentos de carência de 18 meses. Né? Então, entre 90 dias ou 3 meses e 18 meses, as LCIs são os melhores investimentos, já os de 24 meses serão os CDBs. Muito bem. Então, imagine uma LCA ou uma LCI, né? Aqui eu vou juntar tudo LCA e LCI na mesma regra. A LCA, aqui são na mesma regra. Imagine uma LCI rendendo 99% do CDI. 99% do CDI vai ser igual a 99% vezes 13,64, que é o CDI atual, né, enquanto eu estou gravando esse vídeo, que vai ser igual a 13,5% ao ano líquidos. Ou seja, não tem mais imposto em cima disso. É 13,5%, ponto. Não tem nada além disso. Tá? Então, as LCIs são investimentos muito interessantes. Né? De forma análoga, tá? Eu vou apresentar as LCAs para vocês. Então, as LCAs funcionam iguais às LCIs, só que o destino do capital é para o agronegócio. Então, tem que financiar um agricultor, tem que financiar, no final, uma colheita, tá? Ou um plantio, na verdade, não precisa ser a colheita, né? Mas, então, a LCA tem que financiar o agronegócio diretamente e por esse mesmo motivo o governo, para incentivar o agronegócio, não cobre IR de quem investe em LCAs. Imaginando uma LCA que rende 96% do CDI, inclusive 96%, 97% do CDI é o que se paga hoje por uma LCA ou uma LCI com 1 ano de carência, um investimento excelente, um prazo relativamente curto de investimento, você vai ganhar 96% vezes 13,64, 13,09% ao ano líquidos. Né? E provavelmente daqui a alguns meses, talvez quando vocês estejam assistindo essa palestra, já deve ter subido 0,5%, vocês vão estar ganhando 13,59% ao ano líquidos. Tá certo? Então, as regras para as LCIs e para as LCAs são as mesmas do CDB. Quanto maior o valor a ser investido, maior é a taxa. Né? Aqui eu fiz alguns exemplos. Normalmente, por quê? Porque esses investimentos têm valor mínimo. Tá? Normalmente partem de 10 mil. Tá? Então, normalmente, a partir de 10 mil, você já consegue atingir uma LCA e uma LCI, mas para algumas melhores partem de 30 mil e algumas de 50 mil. Mas com 10 mil você já consegue comprar uma LCA, uma LCI. Então, normalmente, quanto maior o valor que você tem para investir, mais taxa você ganha. Taxa aqui é o 96 do CDI, né? Então, com menos dinheiro você vai ganhar 93, um pouquinho mais com 94, 95 e às vezes com 96 tem investimentos que o mínimo é 50 ou 100 mil para poder ganhar 96, tá? De novo, quanto maior a carência, melhor a taxa. LCIs de 90 dias normalmente rendem de 88 a 92 do CDI e LCIs e LCAs para 1 ano rendem entre 92, 93 e 97% do CDI. Então, quanto maior a taxa, melhor a rentabilidade e quanto maior o banco, menor é a rentabilidade, menor é a taxa. Normalmente a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil oferecem 83 do CDI para uma LCI e para uma LCA, enquanto vocês estão vendo aqui que a gente consegue 92, 93, 96% do CDI em algumas LCIs e LCAs de bancos de menor porte. No caso aqui até tem um banco de grande porte nesse exemplo, que é o BNDES,
que mesmo o BNDES ainda paga 93% do CDI para o investimento de 1 ano. Né? Então, mesmo o BNDES, que é um banco grande, ainda já paga muito mais nos investimentos de LCI e LCA. Então, a ideia é que vocês entendam como é que eu vou fazer o processo de decisão do meu investimento. Né? Primeira coisa, quero montar uma carteira. Muitas pessoas chegam para mim: Juliano, eu tenho 100 mil reais na poupança, eu quero sair, o que eu faço? Onde é que eu invisto? Né? Normalmente a primeira pergunta que eu tenho para as pessoas é, a primeira instrução que eu tenho para dar para as pessoas é: qual é a carência que tu quer para esse investimento? Ou seja, por quanto tempo esse dinheiro pode ficar investido sem que você precise sacar? Ou, muitas vezes, eu até indico que uma parte fique no investimento sacável a qualquer hora, uma parte que você pode usar para uma emergência, quebrou a perna, precisa fazer a cirurgia, ou aconteceu um acidente com o seu carro, você precisa consertar e você não tem seguro, você vai ter lá 10%, 20% do seu capital no investimento sem carência. Mas a maior parte vamos tentar botar numa carência maior, né? 1 ano, 2 anos, muitos clientes a gente até divide 20% sem carência, 40% carência de 1 ano e 40% carência de 2 anos, por exemplo. Né? Então, a primeira pergunta a ser feita é: qual é o prazo? O prazo é 1 ano, então nós devemos ir para as LCIs, porque, como eu já falei para vocês, 1 ano LCI, por não ter imposto, normalmente elas são as mais rentáveis. Segunda etapa, a gente vai entender qual é o valor do teu investimento, porque definida a carência, a gente tem que conseguir ver em quais bancos que a gente consegue chegar, ou em quais LCIs e LCAs a gente consegue chegar, sabendo o valor que você tem para investir. Juliano, eu tenho 10, eu tenho algumas opções. Juliano, eu tenho 30, eu tenho mais opções. Juliano, eu tenho 50, aumentaram um pouquinho minhas possibilidades. Juliano, eu tenho 200 mil para investir. A gente tem mais possibilidades ainda. Tem 1 milhão, bom, aí a gente consegue muita coisa diferente. Tá? Então, a ideia é quanto você tem para investir. Né? E a terceira etapa é fazer uma decisão que nós vamos escolher investimentos pós-fixados ou pré-fixados. Para isso, a gente precisa entender aquilo que eu falei lá no início. Qual é o rumo da taxa Selic? Qual é o rumo da inflação? A inflação está subindo ou não está? O governo anunciou que vai subir mais a Selic ou não vai? Se o governo me diz que vai continuar subindo a Selic, a gente vai pender para os investimentos pós-fixados, ou seja, os atrelados ao CDI. Não, o governo disse que não sobe mais a Selic pelos próximos 1 ano, ou sei lá qual o tempo que o governo pode falar que vai parar de subir a Selic. Muito bem, então eu tenho que começar a botar um capital um pouco maior nos investimentos pré-fixados ou nos investimentos atrelados ou com uma parte pré mais uma parte de inflação. Então, a ideia é entender, o governo disse que não vai mais subir a Selic, disse, eu acredito no governo, né, que eles vão conseguir não subir mais a Selic, eles conseguiram controlar a inflação ou não? Né? Então, nesse caso, a gente pode comprar menos investimentos pós-fixados e mais investimentos pré-fixados ou mistos, né? Então, que daí a gente vai para atingir o nosso objetivo. Então, é por isso que a gente precisa entender todos esses conceitos e estudar um pouquinho dos conceitos de economia para poder decidir. Próximo passo, né? Na decisão. Eu vou escolher uma LCI ou um CDB. O que é melhor para mim? Vamos usar cálculos, vamos usar matemática, vamos calcular o que é melhor. Né? Então, imagine que você tem o prazo de investimento. Imagine que a gente definiu que o prazo de investimento é 1 ano. Né? E a gente definiu que a gente vai escolher investimentos pós-fixados, porque o governo vai subir a taxa de juros nos próximos tempos. Né? Então, não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que estou imaginando uma situação hipotética. Né? Imagine que eu tenho uma LCI que paga 96 do CDI. Bom, vou fazer a conta. 96 do CDI, ou 0,96 vezes 13,64, vai me dar 13,09 ao ano. Como não paga IR, essa é a rentabilidade líquida. E eu tenho um CDB que paga 114 do CDI para o mesmo prazo de 1 ano. O que é melhor? LCI de 96, CDB de 114. Bom, eu vou lá. 114 vezes 13,64%. Vai dar igual a 15,55% ao ano. Bom, o prazo que eu vou ficar com o investimento é 1 ano. 1 ano na tabela do imposto de renda é imposto de 17,5% ao ano. Então, se eu pegar os 15,55, multiplicar por 1 menos 15,5%, eu vou ter 12,82%. Muito bem.
já sei qual é o investimento que é mais rentável. Nesse caso, o investimento mais rentável é a LCI. Né? Então, isso é uma regra geral, como eu já falei, normalmente para um ano, baseado nos CDBs e nas LCIs que a gente tem hoje para escolher investimento, normalmente as LCIs rendem mais do que os CDBs devido à questão de imposto. Tá? Muitas pessoas me perguntam também, Juliano, o governo anunciou que tem a possibilidade, ou se ventila a possibilidade, existem boatos de que o governo pode começar a taxar as LCIs. Muito bem, se o governo começar a taxar as LCIs, com os percentuais hoje pagos em cima do CDI para as LCIs, dificilmente elas vão ser interessantes, né? Porém, a gente acredita que se o governo parar acabar com o incentivo ou acabar com a isenção de imposto das LCIs, a taxa paga nas LCIs vai subir. Vai subir para a mesma taxa paga nos CDBs, para 110, 112, 115, 120. Tá? Porém, a próxima pergunta que vem é, mas e quem já comprou pode ser taxado? Aí nós vamos para uma discussão jurídica que o que a gente ouve, na verdade as informações que a gente tem, é que pode sim ser taxado, porque o governo deu um incentivo de não pagar. Por lei, as LCIs pagam o imposto de renda, porque é um investimento de renda fixa como outro qualquer, e o governo deu um incentivo, e o governo dando um incentivo, ele também pode tirar o incentivo. Então, se o governo tirar o incentivo, você mesmo no meio do caminho, você passaria a pagar imposto de renda em cima de uma LCI que rende mal ainda, né? Porém, isso vai gerar uma insatisfação gigante no mercado. A gente não acredita que o governo possa comprar essa briga, e a gente acredita que o governo, se o governo fizer isso, provavelmente, não tem como ter certeza, ele vai fazer para novas aplicações, tá certo? Na hora de tomar a sua decisão entre comprar LCI e CDB, eu sugiro que você use a nossa calculadora de investimentos. A nossa calculadora de investimentos está no nosso site, euqueroinvestir.com, ferramentas, calculadora de investimentos. Na calculadora de investimentos você pode fazer os cálculos sobre o que é melhor. É melhor investir eu tenho uma LCI rendendo 96, um CDB de 114, o que é melhor? Eu tenho um CDB de 102, para 2 anos agora, eu tenho um CDB de 117, eu tenho uma LCI de 99, o que vai me pagar melhor? Clica ali, você vai ter resposta. Quer ver? Vou botar aqui para vocês um exemplo de como se usa a calculadora e as outras possibilidades que a gente tem dentro da nossa calculadora de investimentos. Vamos aqui em ferramentas, calculadora de investimentos. Aqui na calculadora de investimentos, nós podemos fazer diversos cálculos e comparações entre CDBs e LCIs. Por exemplo, de cara, a calculadora já dá aqui para vocês o CDB atual, quanto está falando da poupança, né? Vocês têm aqui a data em que eu estou gravando essa parte do vídeo. Vocês podem ver que o CDI está valendo mais, já como previsto na época que eu gravei. Essa gravação da ferramenta eu estou fazendo depois de que eu gravei a palestra. Como um último recurso para dar um extra na apresentação. Então vocês podem ver aqui que a rentabilidade percentual, se eu botar uma rentabilidade percentual do CDI de 112% do CDI em um CDB, ou uma LCI que rende 98% do CDI, vou clicar em calcular e a gente pode ver que a LCI vai render 13,85%, enquanto que o CDB vai sempre render menos do que a LCI. Vejam só, mesmo depois de 2 anos, o CDB, quando tiver o IR de 15%, ele ainda vai render no máximo 13,45%, de forma que a LCI sempre vai ser vantajosa. Agora, se a LCI que vocês têm acesso, ela rende 92% do CDI, por exemplo, eu já vou ter 92% do CDI, vai ser igual a uma rentabilidade bruta de 13% ao ano nas LCIs. Como as LCIs não pagam IR,
a gente vai ter uma rentabilidade de 13%. Né? Aqui a gente já vê que os CDBs começam a ser mais rentáveis. Toda vez que se o saque for entre 1 ano e 2 anos, a gente já vai ter uma rentabilidade de 13,06% no nosso CDB. Ou seja, o CDB de 112% do CDI, quando o prazo for de mais de 1 ano, já vai ser mais rentável do que uma LCI, muito mais ainda, claro, se o saque for depois de 2 anos, que a gente vai ter uma rentabilidade de 13,45% ao ano. Então aqui com essa pequena calculadora a gente consegue descobrir o que é melhor, se é um CDB ou uma LCI. Então, por exemplo, hoje é bem possível a gente conseguir CDBs rendendo, por exemplo, 117% do CDI. Né? E LCIs, normalmente as melhores estão rendendo 97% do CDI. Então, um CDB de 117% do CDI, em 2 anos vai render 14,05%. Enquanto que uma LCI de 97% do CDI ou 98,5% do CDI, que muitas estão chegando, vão render 13,92%. E se o prazo for mais de 2 anos ainda, o CDB ainda é mais rentável. Outro calculador interessante, onde vocês podem fazer projeções com seus investimentos. Então, imagine que a gente vai ter um CDB, que eu posso escolher aqui, seria a rentabilidade fixa, exemplo, 14% ao ano. Né? Rentabilidade fixa, 14% ao ano, boto 14 ali. Rentabilidade variável, não, é 130, é um percentual do CDI. Imagine um CDB de 120 de CDI ou 117 de CDI, imaginando que eu tenha 20 mil reais, e eu pergunto depois de 24 meses quanto eu vou ter. Cliquei em calcular, eu vou ter aqui. Se esse investimento é um CDB, ou seja, se ele vai pagar IR, depois do IR, esse CDB vai estar valendo R$ 26.085. Agora, se eu estou fazendo essa mesma conta com uma LCI, ou seja, uma LCI que não tem IR, que rende 98% do CDI, clique em calcular, eu vou ver a rentabilidade nessa parte aqui, que vai ser de R$ 25.922,46 ao final dos 24 meses. Né? Sempre tem aqui a poupança embaixo para comparar, para a gente ver como sempre a gente vai ter uma rentabilidade melhor com os CDBs. Agora, não, Juliano, eu quero ver ainda o que aconteceria se eu começasse com 10 mil e ainda aplicasse mais R$1.000 por mês em 24 meses em um CDB que rende 115 do CDI. Então eu vou olhar aqui na parte dos CDBs, clique em calcular e eu já sei que eu vou ter R$40 mil no final dos 24 meses, com os meus 10 mil iniciais, mais os meus 1.000 por mês, eu vou ter R$40 mil. Então, aqui a gente faz algumas pequenas contas que são interessantes para a gente ver, comparar e projetar no dia a dia quanto é que a gente vai ter lá no futuro depois dos impostos. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à planilha, podem mandar em relação à calculadora, e também a gente aceita aí sugestões em relação a essa calculadora. Espero que vocês tenham gostado do produto. Muito bem, pessoal. Infelizmente a gente precisa terminar a palestra. Eu normalmente gosto de dar palestras mais longas. Quem já me viu no meu canal no YouTube já deve ter notado que minhas palestras normalmente duram 1h30, 2 horas, muitas vezes. Eu tive que condensar o conteúdo para poder falar rápido aqui dentro do prazo que o pessoal me deu. Que são de 50 minutos, e eu quero no final agora apresentar um pouco de quem eu sou e qual é o meu trabalho, né? A minha empresa é o Eu Quero Investir, que é um portal sobre investimentos. Nós somos vinculados a um agente de autônomos de investimentos. Então, a ideia é que a gente dê assessoria de investimentos para vocês. Além do conteúdo que a gente tem na internet, a gente quer dar assessoria de investimentos para vocês. E a gente começa sempre pensando nas suas necessidades, né? Então, a gente quer entender de você o que você precisa, o que você tem de capital, mas principalmente o que você precisa, e adaptar os produtos que a gente tem no mercado e explicar os produtos que existem no mercado para que você consiga decidir qual é aquele que, com a nossa ajuda, aquele que se encaixa mais nas suas necessidades, né? Depois, junto com a XP Investimentos, corretora, a gente tem os investimentos mais rentáveis no mercado, né? Quem tem a XP, mas você consegue acessar a XP e além de acessar a XP, sendo cliente da XP, tendo a nossa assessoria, a gente vai ajudar você a definir dentro dessas necessidades quais são os investimentos mais rentáveis que nós possuímos, para que você possa escolher o investimento que vai ser o mais rentável para você.
esse processo, a gente escolheu a XP para trabalhar pela segurança que eles podem nos dar. Hoje a XP é uma corretora que já é maior que o Citibank no Brasil, já administra mais recursos, está quase administrando mais recursos do que o Banco Safra no Brasil. Você tem mais de 20 bancos à sua disposição, você pode separar o seu capital em vários desses bancos para que você possa estar seguro pelo FGC. Tá? Então, a XP, você vai fazer uma transferência para a mesma titularidade, para uma conta sua. Então, todo esse processo agrega segurança e a gente não é vinculado nem casado com corretora nenhuma. Quem é nosso cliente e é assessorado por nós, a qualquer momento, se a gente achar que existe um lugar melhor para a gente trabalhar, a gente pode carregar nossos investimentos para lá. Mas a ideia é que a gente está na melhor corretora do Brasil hoje, para poder atender os nossos clientes, e a gente aposta muito na facilidade de contato. Para aqueles de vocês que já são nossos clientes, já sabem que a gente conversa com os nossos clientes da melhor maneira que ele achar, por e-mail, WhatsApp, Skype, Facebook, onde você achar melhor conversar com a gente. A nossa ideia é sempre estar muito próximo do nosso cliente e ter uma facilidade de contato muito grande. Afinal, hoje em dia, a correria do dia a dia está muito difícil a gente sobrar tempo para longas ligações telefônicas ou conversas ao vivo ou visitas até o escritório ou a corretora ou até o banco. Hoje em dia a gente não tem mais tempo para isso. O tempo que a gente tem, a gente quer investir na nossa família ou no nosso lazer. E nós, do lado de cá, que estamos assessorando vocês nos investimentos, nós precisamos estar próximos. Então, os investimentos com a XP a XP funciona como um hub, ou seja, funciona como um encaminhador de você até os bancos. Então, a XP ela intermedia a relação entre você e esses bancos. Então, você deposita o seu dinheiro na sua conta na XP, uma conta no seu nome na XP, né? E você, que é o Banco 102 do Banco Central, então você deposita esse seu dinheiro na XP e esse dinheiro já vai direto para o banco para onde você fez o seu investimento. Você vai dividir o seu dinheiro em 3 bancos diferentes, você não precisa abrir conta no Banco Modal, no Banco Pai, no Banco BMG. Né? Esse investimento vai direto para lá, numa conta que é temporária, que enquanto você tem esse investimento, é uma conta que não custa nada e que a gente chama que é uma operação de conta e ordem. Tá? Então, você vai investir nesses bancos todos, sem precisar abrir conta neles, e a XP é o intermediário que faz essa relação e faz essa intermediação entre você e esses bancos. Por fim, eu quero que vocês conheçam a minha equipe e passar os meus dados para vocês. Então, a minha equipe sou eu, Juliano Custódio, o Paulo Dalla Rosa, o Ricardo Casagrande, o Denis Vise, o Walter Manfro, o Eduardo Salles. Todos nós estamos à disposição para atender vocês com seus investimentos e ajudar vocês a melhorar os investimentos ou, na pior das hipóteses, ensinar vocês um pouco mais sobre os diversos tipos de investimentos, e a gente vai ficar muito feliz se vocês puderem contar com a nossa assessoria nos investimentos de vocês. Esses aqui são os meus contatos. Quem quiser conversar comigo pelo WhatsApp, ou conversar comigo pelo Skype, ou falar pelo telefone ou e-mail, seja lá qual for a maneira como você gostaria de conversar comigo, aqui estão os meus dados. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e fico à disposição para resolver todas as dúvidas. Eu sei que a conversa foi bem rápida, o bate-papo foi acelerado, mas eu espero vocês para resolver essas dúvidas se eu deixei alguma coisa passar ou se alguma explicação ficou muito rápida. Aguardo vocês no meu site, no meu canal do YouTube ou no meu Facebook.